Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre um assunto de grande importância e que com certeza poderá ser aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia. É sobre um versículo da carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 19. O discípulo nos diz: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Muito bem. O ouvir que Tiago nos diz, nós podemos entender que é refletir, saber pensar, analisar o que está sendo falado, ponderar. Tudo isso faz parte do ouvir. Saber ouvir, Muitas vezes nós não estamos prontos ou abertos para ouvir o outro. Então nós não refletimos, nós não analisamos, nós não ponderamos. E muitas vezes nós agimos antes de ouvir. Então o Tiago nos diz que nós deveríamos sempre fazer isso antes de falar ou de se irar. E é realmente muito importante identificar qual que é o sentido das vozes que estão ao nosso redor, das sugestões ou das situações que nos rodeiam. Se nós não percebermos direito o que está acontecendo, a probabilidade de sucesso ou de êxito nas nossas decisões ou nas nossas ações, ela é quase impossível, muito pequena. Porque se não houver uma interpretação correta, uma reflexão, uma análise, e simplesmente agirmos, a probabilidade do erro, ou na realidade de não atingir o nosso objetivo, é muito grande. Somente após o homem ouvir, é que ele conseguirá, então, falar de modo edificante, de uma forma útil ao outro, de uma forma construtiva. Se ele agir pelo impulso ou pela ira, com certeza as ações que serão geradas não serão boas, muitas vezes até mesmo destrutivas. Então o homem, segundo Tiago, deve estar sempre disposto a receber, a ouvir, para depois falar. Com relação à ira, que ele também nos diz, nós que vivemos no mundo, no planeta Terra, sabemos que é muito frequente a gente receber alguns estímulos externos que podem nos irar. Aí que começa a entrar, Os estímulos sempre virão. Agora, qual é a reação que eu terei com relação aos estímulos? Aí depende de cada um de nós, Se o estímulo vier no sentido de nos irar e nós nos revoltamos ou ficamos com muita raiva, então na realidade nós não estamos escolhendo como retornar a esse estímulo. E aí o apóstolo nos fala que se nós conseguirmos adiar essa ira, muito provavelmente a razão, quando passar pela razão, essa ira ela vai ceder, ela vai desaparecer. Agora, se nós sempre formos tomados pela ira, quando recebemos estímulos negativos ou contrário ao que gostaríamos de receber, primeira coisa, nós estamos deixando o comportamento do outro, daquele que nos estimula, a determinar o nosso próprio comportamento. Agora, se ao receber o estímulo nós refletirmos, analisarmos, ponderarmos, com certeza a nossa reação será muito diferente. E a ira, com o tempo, com uma análise crítica do porquê, o que isso vai gerar, isso vai mudar alguma coisa, ou isso é a ação mais sábia que eu poderia tomar nesse momento, com a razão, essa ira ela vai ceder espaço para
outro tipo de emoções, às vezes, né, a compaixão, às vezes a piedade, às vezes simplesmente afastar da pessoa, né, uma repulsa. Então, essa passagem de Tiago aqui nos traz essa reflexão. E aí, nós também temos que pensar que as ações que não são reflexos ou que não passam pela nossa razão, normalmente são ações que destruirão e que provavelmente nos arrependeremos depois. Se nós avaliarmos aí os jornais, os crimes trágicos que acontecem, uma boa parte deles são reflexos desta ira. As pessoas são movidas pela ira, não pensam no que estão fazendo, numa fechada no trânsito, né, numa briga, numa festa, e aí as ações muitas vezes são trágicas e depois nós teremos que colher essas ações que nós estamos plantando. Então é muito importante termos essa visão. E eu queria fazer também um acréscimo, né, sobre alguns aspectos na neurociência que nos ajudam a entender, mas que não podem ser usadas para justificar as nossas ações de ira. Então, no nosso cérebro, né, nós temos dois caminhos quando nós recebemos esses estímulos externos. Um, que é as amígdalas que nós temos no cérebro, né, que recebem. E isso também acontece nos animais. O estímulo, quando nos coloca em risco, ele chega primeiro nessa aqui do que na parte do nosso cérebro que faz as análises, né, o neocórtex. E essa resposta dessa parte do cérebro instintiva, ela é muito mais rápida do que a do neocórtex, que é a parte consciente, né? E por isso que muitas vezes, quando nós recebemos um estímulo, a nossa primeira emoção naquele momento é chamada de emoção inconsciente, está muito relacionada com o instinto, é de agir sem pensar. Mas se nós contarmos até 5 ou até 10, antes, né, de darmos continuidade àquela primeira ação ou àquela primeira emoção, já nos será possível trabalharmos isso no nosso consciente e então as nossas respostas serão conscientes e não inconscientes. Agora, se no momento daquele susto, né, daquele impulso, daquela resposta não esperada do outro ou daquela ação do outro, eu não fazer essa análise e agir de forma inconsciente ou manter o impulso, né, dessa parte do cérebro que está relacionada ao nosso instinto de preservação, com certeza, né, as nossas ações serão somente baseadas nessa parte inconsciente. Por isso que depois, quando nós pensamos já com a parte, né, de análise mais crítica, a gente vai se arrepender. Então, não é à toa que as pessoas falam, olha, conta até 10, conta até 5, por causa disso. Porque a gente vai tirar uma emoção da parte inconsciente do nosso cérebro e nós poderemos fazer uma análise e tomar uma ação consciente com aquele estímulo. Então, que todos nós possamos, né, pensar nisso no nosso dia a dia, avaliar se nós não estamos agindo por impulsividade, né, como aqui nós chamamos de sequestro da amígdala, ou alguns chamam de sequestro da emoção, de não pensar, não refletir antes de agir. Então, que em nossos dias, né, nós possamos cada vez mais tardar a ira, tardar a fala, analisar e avaliar bem as questões que nos rodeiam, para que tenhamos construções melhores em nossas vidas. Obrigado a todos e até o próximo estudo.